Saudações a todos com a paz de Deus. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Nós Queremos CCB. Dando continuidade à nossa série, hoje nós leremos o texto de Stephen Whelan, que é um ensaio em que ele trata sobre a história e a mensagem da Bíblia. É, antes de tudo, uma grande introdução à história e à mensagem das Sagradas Escrituras. Esse é o texto que passamos a ler. A história e a mensagem da Bíblia, um ensaio de Stephen Whelan. Definição. A Bíblia é composta de muitos livros e escrita por vários autores ao longo dos séculos, mas como palavra de Deus é uma revelação unificada que revela uma única mensagem. É crucial entender qual é a mensagem geral da Bíblia para interpretá-la corretamente e aplicá-la corretamente em nossas vidas. Resumo do artigo. Esse artigo explica qual é a mensagem central da Bíblia pensando em duas maneiras de descrever a história geral das Escrituras. Primeiro, os movimentos da Bíblia de criação, queda, redenção e nova criação, são explorados para entender a mensagem da Bíblia. Em segundo lugar, a história da Bíblia é explicada pensando em como o plano de Deus é revelado por meio dos convênios, ou seja, das alianças, desde a aliança da criação até a nova aliança em Cristo. A Bíblia é um grande livro que consiste em muitos tópicos, literatura diversificada e atravessa séculos. No entanto, a Bíblia, apesar de ser escrita por vários autores e abordar vários assuntos, é uma grande história cuja mensagem central é sobre o que nosso Deus triuno Criador, em sua aliança, planejou na eternidade, executado no tempo, para glorificar-se a si mesmo pela redenção do seu povo, o julgamento do pecado e fazer novas todas as coisas em Cristo, como está em Romanos 11, 33, 36, Efésios 1, 9 e 10 e Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao verso 20. Do Gênesis ao Apocalipse, a mensagem da Bíblia é, antes de tudo, sobre o Deus triuno. Está centrada em seu nome e glória, e como ele graciosamente escolheu compartilhar a si mesmo conosco, embora perfeitamente completa e satisfeita em si mesmo. O que resulta no louvor da sua gloriosa graça e nosso bem eterno. Podemos descrever a longa e em camadas a história da Bíblia de algumas maneiras. Primeiro, podemos capturá-la em termos de 4 grandes movimentos de toda essa narrativa. Primeiro, a criação. Segundo, a queda. Terceiro, a redenção. E o quarto, a nova criação. Em segundo lugar, podemos descrever o desdobramento do plano eterno de Deus, desde a criação até a nova criação, através da progressão das alianças bíblicas. Vejamos essas duas maneiras de resumir a história e a mensagem geral da Bíblia. Ao pensar nos movimentos do enredo da Bíblia, podemos compreender os contornos mais amplos da história e da mensagem da Escritura, e pensar sobre a visão de mundo única da Bíblia em relação a outras visões. Pensar nos movimentos de enredo da Bíblia nos ajuda a responder às perguntas que cada pessoa faz e deve responder. Por exemplo, de onde viemos? O que deu errado? Qual é a solução para o nosso problema hoje? Para onde vai a nossa história? Então, o primeiro elemento é a criação. De onde veio tudo? Gênesis 1 e 2 nos dá o relato da criação de Deus de todas as coisas, incluindo nós, suas criaturas e portadores da sua imagem. Embora essa seção da Bíblia seja curta, ela é teologicamente significativa e fundamental para tudo o que se segue, preparando o terreno para o resto do drama da Bíblia. Aqui conhecemos vários personagens-chave. E primeiro, compreendemos o cenário para a história da Escritura. Além disso, na criação, vários padrões tipológicos são estabelecidos, que na história alcançarão seu cumprimento em Cristo e na nova aliança. Por exemplo, o resto do sétimo dia de Gênesis 2, 1, 3 e Êxodo 20, 8 a 11. E também o descanso da salvação em Cristo, como está em Hebreus 3, 7 e 4, 13. O Éden como um santuário do templo que se cumpre em Cristo como o novo templo. E o matrimônio que aponta para uma realidade maior, a saber, a relação de Cristo com o seu povo.
todos esses padrões serão progressivamente descompactados através das alianças posteriores, todos trabalhando para um final e explicando a história da Bíblia. O segundo elemento importante aqui é a queda. O que é que deu errado? Em Gênesis 3, tudo mudou no bom mundo de Deus. Adão, o primeiro homem, mudou para sempre o rumo da história com sua escolha de se rebelar contra Deus. Quando tentado pela serpente, Adão desobedeceu a Deus e mergulhou toda a humanidade no pecado, na morte e na condenação. A queda estabelece o terrível problema que o resto das Escrituras está escrito para resolver. Além de Gênesis 3, não podemos entender o plano da redenção de Deus e como nós, como humanos, podemos ser justificados diante de nosso santo Deus, dado o nosso pecado. Por causa do pecado de Adão e nosso banimento da presença de Deus, nossa única esperança é encontrada na iniciativa graciosa de Deus para redimir e reverter os efeitos do pecado e da morte causados por Adão. O terceiro movimento aqui é a redenção. Onde encontramos esperança? Em Gênesis 3,15, Deus promete que um filho, a semente da mulher, um dia derrotará a serpente e reverterá o que Adão fez. Embora os seres humanos mereçam a morte por seu pecado, Romanos 6:23 fala sobre isso, a morte não terá a última palavra. Na verdade, o resto da Bíblia, com todas as suas histórias e detalhes, o povo, o sistema sacrificial, seus eventos salvadores, todo esse restante da Escritura nos diz como isso acontecerá, desdobrando lentamente essa promessa de boas novas, que finalmente nos leva a Cristo. À medida que a história se desenrola, Cristo finalmente vem, o próprio Filho de Deus. E por meio de sua vida, morte e ressurreição, o Pai cria uma nova humanidade, a Igreja, que desfruta do perdão total dos pecados, de novos corações e do acesso ao Pai pelo Espírito. Em Cristo, o que o Deus Trino originalmente pretendia para as suas criaturas, aleijadas pela queda, agora começa a ser restaurado. E o último movimento, que é a nova criação. Para onde vai a história? A direção da história está em direção à nova criação. A meta e ao fim da promessa redentora de Deus. A ordem atual é a velha criação em Adão, mas Cristo trará uma nova criação. Os profetas do Antigo Testamento descreveram essa nova criação como chegando na vinda do Rei e Messias de Deus. Através de sua vida e obra, Jesus traz a nova criação. Em seu retorno, a nova criação é consumada, como é perfeitamente retratada em Apocalipse 21-22. Mas mesmo agora, parte do que João imaginou está presente no povo de Deus, que é uma nova criação, uma colônia da era futura, embora ainda esperemos a plenitude dela quando Cristo voltar. Então esses 4 movimentos do enredo são uma maneira de resumir a história da Bíblia, a mensagem da Bíblia. Eles capturam bem a mensagem da Escritura do que Deus planejou na eternidade, executada no tempo, para glorificar a si mesmo, destruindo o pecado e redimindo o seu povo em Cristo. No entanto, outra maneira de compreender a mensagem da Bíblia é pensando em como o plano redentor de Deus, desde a criação até a nova criação, se desdobra progressivamente por meio de convênios, ou seja, as alianças. Então vejamos agora o desdobramento a partir destas alianças. Esses movimentos de enredo das Escrituras nos ajudam a captar a mensagem da Bíblia, mas os convênios servem como uma espinha dorsal. Não é? Essas alianças servem como uma espinha dorsal para a história da Bíblia, que mantém
sua diversa peça unida, ou seja, a diversidade dos seus elementos, a diversidade de suas peças estão todas unidas. Então aqui, aliança é uma palavra que descreve quem Deus é e como o Senhor da aliança e sua graciosa escolha de Deus, ou melhor, de ser nosso Deus, é feita. Não é isso que ele diz lá em Jeremias 31, 33? Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Por meio das alianças, ficamos sabendo qual é o plano eterno de Deus. Cada convênio, ou seja, cada aliança de Adão a Cristo, contribui para o plano. E, finalmente, por meio dos convênios das alianças, descobrimos como todas as promessas de Deus são cumpridas em Cristo. A primeira dessas alianças, portanto, é a aliança de Deus com a criação através de Adão e Noé. Como observado acima, a Bíblia começa com a criação do mundo e dos seres humanos, mas o faz começando primeiro com Deus como Criador e Senhor, como está em Gênesis 1 e 2, Salmo 103, 19, Daniel 4, 34 a 35 e também Atos 17, 24 a 25. A obra da criação de Deus é o resultado de seu plano eterno no tempo. Efésios 1, 11 e Apocalipse 4, 1 falam sobre isso, que ele dirige para um telos, ou seja, um fim específico. À medida que a história se desenrola, o plano de Deus é descompactado por meio de relacionamentos, de alianças específicas, que nos levam até Cristo. A partir de Gênesis 1, Deus se apresenta como Deus incriado, ou seja, que não foi criado, aquele que é independente e autossuficiente, que cria e governa todas as coisas por sua palavra. Como Criador e Senhor, Deus plenamente presente e relacionado com suas criaturas. Esta é a relação de Deus com eles. Ele livre, poderosa e propositalmente sustenta e governa todas as coisas para o fim desejado. Salmo 139, 1 a 10, Atos 17, 28 e Efésios 1, 11 são referências bíblicas para isso. Como pessoal, Deus ordena, ama, consola e julga coerentemente consigo mesmo. E de fato, ao percorrermos a história redentora, Deus se revela não apenas como unipessoal, mas como tripessoal. Um ser em relação, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus também é santo. A santidade de Deus está associada à sua independência e à seidade, ou seja, à vida de si mesmo. Como Deus, ele é autoexistente e autojustificável, como o padrão moral do universo. Ele é puro demais para contemplar o mal e incapaz de tolerar a maldade. Abacuque 1, 12, 13. E Isaías 1, 4, 20 e 35, 8 falam sobre isso. Deus, então, ele deve agir com santa justiça quando o seu povo se rebela contra ele. No entanto, ele é o Deus que ama o seu povo com um amor santo e de aliança. A santidade e o amor de Deus nunca estão em desacordo. No entanto, à medida que o pecado entra no mundo, o Deus graciosamente promete nos redimir. Surge uma questão sobre como ele fará isso e permanecerá fiel a si mesmo. Uma questão central para o desenrolar da história da Bíblia. E em seguida, nós somos apresentados a Adão, o primeiro homem, que é o chefe representante da humanidade e da criação. As Escrituras dividem todos os seres humanos sobre duas cabeças representativas, Adão e Cristo. Leia, por exemplo, Romanos 5, de 12 a 21 e 1 Coríntios 15, de 12 a 28. No plano de Deus, Adão é um tipo de Cristo, que antecipa o último Adão. Mas Adão, infelizmente, por seu ato representativo e desobediência, mergulhou todas as pessoas no pecado, com consequências para toda a criação. No entanto, de acordo com as promessas de Deus, de Gênesis 3,15, um filho, ou seja, a semente, desfará a maldição do pecado sobre o mundo e restaurará a humanidade com Deus. No entanto, nessa promessa surge uma questão sobre quem será essa semente. Afinal, dada a santidade de Deus, como os humanos caídos podem ser justificados diante dele? Hein? Deus não pode ignorar o nosso pecado
Ele deve permanecer fiel à sua própria justiça, à sua justa exigência contra o pecado. Mas como Deus pode então permanecer justo e justificador dos ímpios? Nas Escrituras, essa é a principal questão que move a história da Bíblia. Deus deve julgar o pecado humano, mas dada a sua promessa de redimir, uma tensão é criada nos relacionamentos da aliança da Bíblia. Deus promete ser o nosso Deus e que habitemos em sua presença, mas Ele é santo e nós não somos. Sem dúvida, nas alianças posteriores, Deus inicia e fornece vários meios para lidar com o pecado. Por exemplo, o sacerdócio, o sistema de sacrifícios e o tabernáculo-templo. Mas, sob o pacto mosaico, essa aliança de Moisés, pretendia-se que nunca fosse suficiente. Deus estava ensinando seu povo sobre suas limitações embutidas, para que apontassem, ou seja, esses elementos todos apontavam, além de si mesmos, para uma provisão maior de uma nova aliança. À medida que o plano de Deus se desenrola, a única maneira de resolver essa tensão é pela provisão de um filho específico, aquele que é humano e o Filho divino. Somente ele é capaz de nos redimir e justificar, como está em Romanos 3, 21 a 26. Mas isso é antecipar o que ainda está por vir. E em Noé, também vemos os propósitos da criação de Deus continuarem. Quando Deus julgou o mundo com o dilúvio, ele salvou a Noé, sua família e 2 de todas as criaturas. Noé e sua família foram um recomeço na criação. Como Deus ordenou a Adão diante dele, Noé deveria encher a terra e governá-la. Quando Deus fez uma aliança com Noé em Gênesis 9:13, foi uma reafirmação da aliança fundamental com Adão e a criação. No entanto, a aliança de Noé é estabelecida no contexto de um mundo caído, reservado para o julgamento. Por causa da promessa de Deus, sabemos que Deus preservará a criação até o fim dos tempos, apesar do pecado humano, que é contínuo. E ele trará a semente prometida por meio de Noé, que reverterá todos os efeitos do pecado de Adão. Então, nós vamos encerrar nessa primeira parte, passando aí pelas 4 palavrinhas-chave para o entendimento do enredo da Escritura: criação, queda, redenção e consumação, não é? E terminando sobre essa primeira parte, entendendo as alianças de Deus através de toda essa narração da história bíblica. Continuamos na segunda parte desse podcast, falando sobre as demais alianças, a saber, a próxima, que é a aliança de Deus com Abraão e seus filhos. Nós agradecemos a sua audiência, que Deus abençoe você ricamente. Até o próximo episódio.